E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E os estudos, botânica, tudo em dia? Se não tiver em dia, tudo bem, não tem problema. Volta um pouquinho, assiste na sequência, super importante manter a sequência. Assista o primeiro vídeo, caso você ainda não tenha assistido, o primeiro vídeo que fala das características do reino plantae, beleza? As principais características. Lá nós vamos falar das 4 divisões. Depois tem um segundo vídeo só para falar das 2 primeiras, briófitas e pteridófitas. E aí sim, esse vídeo de agora, onde nós vamos falar de gimnospermas e angiospermas. E vamos fechar esse grande primeiro blocão aí da botânica. Tudo bem com você? Tá pronto para mais essa? Então pega um caderno, pega a sua nota de aula, vamos fazer as anotações. Dúvidas vocês podem depois, comentar e mandar aqui embaixo. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos começar falando das gimnospermas. Elas são bem comuns em ambientes frios, temperados, incluem pinheiros, ginkgo biloba, sequoia e aqui no Brasil tem como representante bem importante essas aí, as araucárias. Beleza? Vale lembrar que são plantas vasculares. Isso permite esse porte considerável, essa altura gigante que algumas delas podem chegar. E possuem órgãos verdadeiros. Algumas gimnospermas chegam a atingir cerca de 115 metros de altura, com 8 metros de diâmetro. É ou não é uma árvore grande? Além disso, elas podem ter ciclos de vida muito longos, como por exemploessazinha aí, ficou conhecida como Matusalém. Talvez seja o ser vivo mais antigo da face da Terra, com pouca coisa aí, uns 4.600 anos, por aí. As gimnospermas possuem estruturas reprodutivas bem evidentes, que são os estróbilos, que podem ser tanto femininos quanto masculinos. Uma questão que derruba muitos estudantes por aí é saber quem é o gametófito e quem é o esporófito nas gimnospermas. Pois bem, quem é o esporófito? O esporófito é a planta em si, é aquele pinheirão lá do jeito que você conhece. Isso porque é no esporófito que surgem os estróbilos. E cada estróbilo desse aí vai ter um monte de células capazes de fazer meiose e formar os esporos. Agora, vamos lembrar que os estróbilos podem ser femininos ou masculinos. Se eu estiver falando de um estróbilo masculino, os esporos que ele produz vão ser chamados de micrósporos, ok? E esses micrósporos vão então dar origem ao gametófito. E quem é o gametófito aqui? É o grão de pólen, beleza? Então aqui a coisa é um pouquinho diferente. O grão de pólen não é esporo, tá? Muita gente confunde isso aqui. O grão de pólen é o gametófito. É dentro dele que nós vamos encontrar os gametas. Bom, então agora vamos dar uma olhadinha no ciclo de vida das gimnospermas, beleza? Tentei dar uma resumida, uma facilitada aqui para ver se isso fica mais palatável para você, certo? Então vamos lá. Tudo começa onde? No esporófito. E esporófito é sempre diploide. E quem é o esporófito da gimno? Ele mesmo, galera, o pinheirão, grandão, bonitão, do jeito que você conhece. Em determinada época do ano, lá no pinheirão, podem surgir então os estróbilos. E os estróbilos podem ser tanto femininos quanto masculinos. É ele, tcharam, tá aqui um estróbilo. O estróbilo feminino, ele costuma ser maior. E o estróbilo masculino costuma ser menor. Mas os dois são formados por estruturinhas, como se fossem folhinhas. Beleza? Tá focando? Você pode procurar. Também tem no Brasil. Beleza? Então, essas folhinhas, essa espécie de escama, é onde eu vou ter a produção dos gametas. Então, vamos lá, vamos com calma, Se o estróbilo masculino é menor, as folhinhas que aparecem nele nós vamos chamar de microesporófilo, porque ele é menor. Então, ele vai ser microesporo, porque produz esporo. Filo vem de folha. Então, o estróbilo masculino vai ter folhinhas pequenininhas, o microesporófilo. E é nessa região que ele vai produzir o quê? O grão de pólen. Tranquilo? Enquanto que no estróbilo feminino, essas folhas vão ser maiores. Então, eu vou chamar de mega, grande, mega esporófilo. E aqui dentro, nessa região aqui, o que eu vou ter? A produção de uma estrutura bem complexa, que inclui o megagametófito,
o arquegônio e a oosfera. Tudo bem até aqui? Pessoal, muito importante ressaltar que o micro e o megaesporófilo produzem esporos, mas esporo não é a mesma coisa que gameta. Então ninguém pode sair por aí dizendo que grão de pólen é esporo, não. Pelo contrário, o grão de pólen vai conter o gameta. Esse aqui está imaturo, então ainda não está apresentando gameta. Aqui na estrutura feminina a gente já consegue observar um gameta. Adivinha qual é? A oosfera, que é, portanto, haploide. Beleza? Então, aquele grãozinho de pólen ali de cima precisa, então, amadurecer. É quando ele forma o seu tubo polínico, essa estrutura comprida capaz de entrar no óvulo, onde vai inserir, então, as células espermáticas, que também são haploides, acontecendo o que nós vamos chamar de fecundação. Lembrando que o fenômeno do pólen chegar até a estrutura feminina, a gente chama de polinização. E no caso das gimnospermas, isso é feito através do vento, ok? Então, célula espermática N juntou com a oosfera N, uma das células espermáticas, né? E vai formar, então, o meu embrião, que vai ser 2N. Esse embrião, ele fica todo envolto, todo por dentro ali de um endosperma, um tecido nutritivo que vai nutrir esse embriãozinho, que está, além de nutrido, protegido por um tegumento, ou seja, eu tenho aqui uma semente, uma estrutura de extrema importância para as gimnospermas e para os organismos que as têm, não é mesmo? Essa semente pode então germinar, permitindo que esse embrião cresça e forme um novo esporófito. Então, galerinha, tem duas apomorfias ou duas características novas derivadas que surgem nesse grupo e que são de extrema importância para o sucesso reprodutivo. A primeira delas é o surgimento do grão de pólen, que não está só aqui nas gimnospermas, as angiospermas também possuem as espermatófitas. E por que o grão de pólen é tão importante? É que ele pode ser levado pelo vento, no caso das gimnospermas, né? O que nós chamamos de anemofilia. Então eu diminuo a dependência da água. Além do mais, com o surgimento do tubo polínico, eu não preciso mais daquele gametinha flagelado que tinha lá nas briófitas, lá nas pteridófitas, aquele gametinha que precisava nadar até o gameta feminino. Não preciso mais disso. Então, é uma menor dependência da água para a reprodução. A segunda importantíssima apomorfia é o surgimento das sementes. Ok? A semente, talvez, o surgimento da semente talvez tenha sido um dos eventos mais importantes na evolução das plantas. Por quê? Porque ela envolve, protege e nutre o embrião. Isso aumenta as chances de sucesso reprodutivo, aumenta as chances de dispersão das espécies. Agora, vale lembrar que as gimnospermas possuem sementes nuas. O que isso quer dizer? É uma semente que não vai estar envolvida por um fruto, como a gente vai observar agora nas angiospermas. Vamos falar de angiosperma? E finalmente chegamos nas angiospermas, ufa! Já não era sem tempo, não é mesmo, galera? Bom, mas quem são as angiospermas? Elas são essas plantinhas cosmopolitas, isso quer dizer que elas vivem em praticamente todos os hábitats, com grande diversidade de cores, de formas, de tamanho, e possuem duas apomorfias muito importantes. As flores, da forma que nós conhecemos, tá aqui uma florzinha para a gente lembrar, e os frutos. Agora, por que essas duas características são tão importantes para o grupo? É que essas duas características aumentam em muito o sucesso reprodutivo das angiospermas. Não é à toa que tem angiospermas em todos os lugares, praticamente, não é? Por quê? Porque essa flor, que pode ser colorida, que pode ser cheirosa, que pode ser rica em néctar, ela pode atrair um animal polinizador, aumentando a chance do pólen chegar no organismo da mesma espécie, aumentando o sucesso reprodutivo. Não é como uma gimnosperma que o pólen é levado pelo vento, pode cair em qualquer lugar, cair no meio do mato e não servir para nada, né? Não, nas angiospermas eu tenho mecanismos para aumentar a chance do pólen sair de uma flor e para outra flor da mesma espécie e fecundar. Bom, isso é muito importante para elas. Uma outra questão é o surgimento do fruto.
Galera, se a semente que surgiu na gimnosperma já envolve e protege o embrião, isso já foi um grande avanço. Imagina o fruto, porque o fruto envolve e protege a semente. É muito bom, é muito positivo. Sem falar que esse fruto ele pode ser suculento, carnoso, atrair um animalzinho, vamos supor, um pássaro que vem e come uma uvinha, né? E aí ele comeu aquela uvinha, ele vai voar, às vezes quilômetros, depende do pássaro, vai voar, 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 e lá distante ele pode defecar aquela uvinha. Isso porque ele não é igual um monte de aluno aí, um monte de adolescente que tem por aí que fica casquinha pra lá, sementinha pra lá. Não! O pássaro vai comer o fruto, né? Ou a fruta, depois a gente pode falar sobre isso, a diferença, né? Vai comer inteiro e pode defecar essa semente a quilômetros e quilômetros de distância, aumentando a dispersão da espécie. Beleza? Então são várias as características interessantes aqui nesse grupo. Quanto ao ciclo de vida, o ciclo das angiospermas é muito parecido com o ciclo das gimnospermas, com duas diferenças básicas. A primeira diferença está na estrutura reprodutiva visível, que lá nas gimnospermas era o estróbilo. Aqui nas angiospermas, a estrutura reprodutiva visível é a flor, ok? A segunda diferença está na semente, é que lá na gimnosperma a semente ela era nua, e ela ficava em cima dessas folhinhas aqui, os esporófilos. Enquanto que nas angiospermas a semente é envolvida pelo fruto e fica dentro do ovário. Então, o que nós temos? Nós temos que a planta, ou fase esporofítica, né, que o esporófito é o dominante, a planta tem então a sua estrutura reprodutiva, a flor, que contém partes masculinas e partes femininas. A parte masculina produz o grão de pólen e a parte feminina vai produzir o óvulo, beleza? Então, tenho aqui, essa coisa mais redondinha aqui é um ovário, e essas bolinhas pequenininhas aqui são os óvulos. Então, acontece o fenômeno de polinização, que é a chegada do pólen até a estrutura feminina. Aqui nas angiospermas, a polinização pode ser por diferentes formas. Pode ser por anemofilia, que é aquela polinização feita pelo vento, a mesma que acontecia lá nas gimnospermas. Pode ser hidrofilia pela água, ou pode ser uma zoofilia, que é com o auxílio dos animais. Enfim, chegou o pólen lá na estrutura feminina, acontece a fecundação ou fertilização, forma-se o zigoto que cresce e vira um embriãozinho. Esse embriãozinho está protegido dentro da semente, mas a semente está protegida dentro de um fruto. Se esse fruto ou a semente caírem no solo, eles podem germinar e dar origem a um novo vegetal. Agora, eu escolhi esse ciclo aqui porque ele tem um erro conceitual muito importante e ele é replicado em vários livros, em vários sites por aí. Qual é a questão? Falar que maçã é um fruto. Maçã não é um fruto, é o que nós chamamos de pseudofruto. Por que isso? Acontece que o óvulo, quando é fecundado, dá origem a uma semente. E o ovário da planta, quando se desenvolve, dá origem ao fruto. E o que eu observo lá na história da maçã? Eu tenho o quê? Aquelas sementinhas lá no meio da maçã são as sementes. Vieram dessas bolinhas verdinhas aqui, que eram os óvulos. Então, o óvulo fecundou e virou a semente. Agora, a parte comestível, a parte que nós comemos da maçã, não é o ovário da flor, que seria essa parte mais arredondada aqui. A parte que nós comemos seria algo mais ou menos por aqui, o receptáculo. Tudo bem? Bom, então agora nós vamos ver quais são as partes de uma flor, né? Toda flor, padrão pelo menos, ela tem aí as seguintes partes. Um pedúnculo, que é a haste que liga ela ao caule. Esse pedúnculo, ele sobe, depois ele dilata e forma esse receptáculo, né, essa estrutura aqui. E nessa dilatação, no receptáculo, se inserem os verticilos florais, que podem ser férteis ou inférteis. Os verticilos florais férteis correspondem à parte feminina, ou gineceu, e à parte masculina, ou androceu. Mas também tem os inférteis, que só protegem e envolvem essas estruturas reprodutivas. Por exemplo, a pétala é um verticilo floral infértil. O conjunto de todas as pétalas é o que eu vou chamar de corola.
Aqui embaixo nós temos essas folhinhas verdes, né? Normalmente são verdes, são as sépalas. E o conjunto de sépalas forma o meu cálice, tá? Nem sempre é assim, às vezes a sépala é petaliforme, ela é colorida e parece que é uma pétala, mas não é. Às vezes a pétala é sepaliforme, ela é verde, parece que é sépala, mas é uma pétala. Enfim, isso aqui é uma flor padrão. Internamente a gente tem aqui em azulzinho essa estrutura toda que corresponde ao pistilo ou gineceu, onde eu vou encontrar essas bolinhas que são os óvulos, o ovário, essa haste que é o estilete e lá em cima uma aberturinha que é o estigma, ok? Então isso aqui é o gineceu, o pistilo, o carpelo, tudo sinônimo. Aqui eu tenho o androceu, a estrutura masculina, formada pelos estames. Os estames eles têm esse filete e aqui em cima a antera, que é o local de produção do grão de pólen, beleza? Então essa daí é uma flor padrão, uma estrutura reprodutiva de angiosperma padrão. É importante lembrar que essa flor ela vai variar bastante de acordo com o agente polinizador. Lembra? Pode ser o vento, anemofilia, água, hidrofilia ou um animal, zoofilia, beleza? Flores que são polinizadas por vento e por água costumam não ser muito atrativas. É o caso, por exemplo, da gramínea. Você já viu flor de gramínea? Mas é um angiosperma, tem flor. Acontece que as flores das gramíneas são sem graça, não são coloridas, cheirosas, maravilhindas como essa daqui, porque pensa que a planta não vai gastar energia para produzir uma cor, para produzir um odor, para produzir um néctar, para atrair coisíssima nenhuma. O vento vai passar naquela planta, naquela flor, vai levar o grão de pólen e a polinização vai acontecer. Então, flores polinizadas ou plantas angiospermas polinizadas por vento e água costumam ter flores pequenas, sem graça, agora com muito estame, com muito pólen. Por quê? Porque ela tem que aumentar a chance daquele pólen chegar no lugar que ele precisa. Quem vai levar é o vento e a água, que não é nada específico. Beleza? Agora, as flores polinizadas por animais, elas tendem a ser mais coloridas, né? Elas tendem a ser mais atrativas. Para quê? Para atrair esse agente polinizador. Então, por exemplo, uma flor polinizada por um animal diurno, ela tende a ser mais colorida para atraí-lo pela visão. Enquanto que flores que são polinizadas por animais noturnos, como a dama da noite, costumam ser esbranquiçadas, aliás, esbranquiçadas não, brancas mesmo, mas com um odor muito forte. Isso porque o agente polinizador delas é noturno, é um morcego, então ele não vai atrás dela pela visão, e sim pelo olfato. Então essa, galera, é só mais uma das adaptações que as angiospermas possuem para a sua sobrevivência, que justificam o seu alto sucesso reprodutivo, ok? Aula grande, pesada, mas eu espero que você tenha feito as suas anotações, que você tenha acompanhado as aulas anteriores e qualquer dúvida é só colocar um comentário aqui embaixo, beleza? Não esquece de curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho lá para saber de todas as novidades. Até a próxima!